Pessoal, então hoje a gente vai falar um pouco sobre o Dia Mundial da Saúde Mental, que foi ontem, e nós vamos também conversar livremente sobre esse nosso momento atual, né? O momento atual que o nosso país está passando com a questão do segundo turno das eleições, com esse cenário que nós temos de dificuldades para o SUS, para a saúde pública, as dificuldades para os serviços de saúde mental, que são talvez os pontos mais frágeis do ponto de vista administrativo dentro do SUS, porque eles necessitam, em sua maioria, eles necessitam diretamente de financiamento que vem do SUS federal, né? E ontem eu estava conversando com um usuário que é de um CAPS daqui do município do Rio de Janeiro. Ele estava falando das dificuldades de funcionamento da parte mais operativa, mais operacional, mais simples do CAPS, que é, por exemplo, essa situação de fornecimento de água, da parte de banheiros, né? Da parte de o fornecimento regular de refeições, que o CAPS, desde a sua criação, os CAPS, né, com o formato que eles têm hoje, em 2002, eles se comprometem a fornecer refeições, né, aos usuários e familiares. Então, essa dificuldade atinge a todos nós e torna esse momento eleitoral um momento muito, muito importante, muito aflitivo para todos nós, né? Mas acho que a gente queria combinar, nós temos aqui pessoas também de outros estados do país, eu estou vendo aqui a Vânia Damasceno, que é lá do Acre, o Vander Carlos, que é lá de Santa Catarina, e os nossos colegas aqui do interior do estado do Rio e do município do Rio. Então, a gente tem a oportunidade de fazer aqui uma discussão mais informal sobre esses dois pontos. O Dia Mundial da Saúde Mental, o tema, que é o dia 10, foi ontem, o tema é tornar a saúde mental uma prioridade global. E discutindo também o fato de que, com a pandemia do Covid-19, houve um aumento muito significativo, muito importante, de sintomas de sofrimento mental na população de uma forma geral. Então, isso aumenta o desafio de dar acesso ao tratamento para todas as pessoas. A propósito disso, eu queria já, aproveitando essa minha fala inicial de boas-vindas, já sugerir para vocês a leitura de um documento que eu vou colocar aqui, que é o relatório anual da saúde mental no mundo, produzido pela Organização Mundial de Saúde, é o relatório de 2022. Eu estou colocando para vocês um link que é muito fácil de baixar, a Tayara vai mostrar a capa do relatório, assim, vai dar uma ideia, né, transformar a saúde mental para todos. Ficou bacana aí, ficou bacana. É um informe mundial sobre a saúde mental. O português, até agora, não é uma das línguas oficiais do sistema ONU, portanto, não é uma das línguas oficiais também da OMS. Mas nós estamos divulgando aí para vocês o relatório em espanhol, que, é claro, é um outro idioma, mas não é uma leitura tão difícil para ter uma ideia geral das prioridades definidas aí nesse relatório. Isso é um texto que chama Resumo Executivo. Ele é um texto de 28 páginas, não é um texto tão longo, para ler com calma, né? Que dá uma visão de conjunto. Essa introdução. Não. Isso aí que ela está apresentando é a divulgação no site da OMS, né? Se vocês baixarem com esse link aí que ela está mostrando, coloca aí de novo, Tayara, para eles verem. Coloca aí. Onde está escrito descarregar, né? Baixar, vocês podem baixar o relatório, que ele tem 28 páginas. Então é isso.
nós vamos hoje, então, fazer essa discussão, a discussão saúde mental no mundo, o aumento dos problemas relacionados à ansiedade, depressão, também a necessidade de ter serviço para todas as pessoas, serviço de boa qualidade, de uma boa integração da rede de saúde com a rede de atenção básica, né? E, ao mesmo tempo, um cenário que é um cenário que, nos últimos 4 anos, mais agudamente do que nos últimos 6 anos, mas desde realmente 2016, os programas de saúde mental vêm sendo muito sucateados, muito desfinanciados, e a própria saúde pública vem sendo muito desfinanciada. Então, a gente tem também um cenário que é um cenário onde essa questão vai ser objeto de decisão também da população brasileira. Claramente, a Frente Stamira de CAPES, né, desde a semana passada, assumiu publicamente, a gente consultou aí nos nossos grupos e temos uma posição mesmo de tirar uma posição favorável à eleição do ex-presidente Lula e do seu vice, Geraldo Alckmin, para a presidência da República. O Lula tem um programa de saúde definido, o programa de saúde mental foi uma das principais destaques do funcionamento do governo Lula, o fortalecimento do SUS, ao passo que a gente tem enfrentado nos últimos 4 anos do atual governo um desmonte dos serviços de saúde mental. Então, é super importante a gente discutir também de que maneira que a gente pode contribuir, né, como cidadãos que somos, para que a situação no segundo turno possa ser favorável a uma candidatura que é favorável à saúde mental para todos, né, que é a candidatura do Lula, contra a candidatura do governo atual, que é um governo que isso aí está mais do que demonstrado. Quem tem qualquer relação com serviço de saúde mental aqui, qualquer um que tiver, sabe que os serviços foram prejudicados, sucateados, desfinanciados, e que isso tem sido uma situação muito grave, né? Tem sido uma situação muito grave e, ao mesmo tempo, a gente não tem uma perspectiva de mudança se não houver uma mudança política, né? A própria Frente Stamira de CAPES, quando surgiu, ela surgiu como resistência e invenção, mas também inventividade. Mas eu acho que a resistência também precisa de, minimamente, a gente conseguir mudar um cenário tão desfavorável como foi o cenário para a saúde pública, para a política de drogas, para quem vive em situação de rua, para as pessoas que vivem em vulnerabilidade social, porque tudo isso tem a ver com a saúde mental, não é isso? Casa, comida, salário, emprego, todas essas coisas ficaram extremamente prejudicadas com esse modelo de governo, que é o modelo de governo neoliberal e autoritário do atual governo. Então, acho também que a gente tem uma posição tomada e foi importante a Frente Stamira publicamente tomar essa posição. Então, nós estamos juntando o contexto da saúde mental no mundo, por causa do Dia Mundial da Saúde Mental ontem, com esse cenário político do segundo turno. Nós vamos fazer uma roda bem aberta, não tem pessoas para fazerem aquelas falas iniciais, então a gente vai poder, mas nós temos, por outro lado, pessoas que podem dar uma ideia para a gente do interior do estado, do município e também de outras regiões do país, como estão aqui Santa Catarina e o Acre, e talvez apareçam outras regiões. Tá bom? Então, bem-vindos a todos. Vamos fazer, então, rodar essa roda número 121. O que eu fico pensando, ao longo desses anos de processo de pandemia, e o que antecedeu a pandemia, porque eu estava em um CAPES e via toda essa questão do sucateamento acontecer. Eu não vejo as autoridades ligadas à saúde mental se manifestarem, mas eu também não vejo o povo cobrar. A gente vem aqui, a gente fala,
a gente expõe, mas a gente não bate lá na porta. Ora, o povo está super cansado. Esse tal neoliberalismo, fascino, eles são assim, né? São os vermes que vão se infiltrando por entre as pessoas e promovendo esse cansaço, esse descaso. E essas não ações nas pessoas, o que é muito ameaçador, no sentido que, assim, daqui a pouco a gente está indo para o campo de concentração. Fico bastante preocupada com isso. Eu estava vendo também uma aula do professor Ricardo Cobruzzi, semana passada, e ele disse assim, cadê as manifestações? Né? Cadê as ruas? Não tem. Tem um esvaziamento, a gente está nessa reta final do segundo turno que comissar. Eu acho que essa mesmice que o neoliberalismo traz, junto a esse fascismo, acho que a gente tem que pensar nisso, como isso nos afeta a cada indivíduo, no sentido de uma passividade. Está todo mundo muito passivo. Eu estou passiva, eu não vou para a manifestação, eu já falei milhares de vezes aqui, porque um spray de pimenta me mata. E eu quero viver. Mas aonde eu posso estar em um espaço de resistência, como aqui a Frente Estamira sábado eu estive na reunião do Nêmela também, eu estou. Então, essa coisa, eu venho falando há muito tempo dessa inaptidão do fascismo, né? Como as pessoas ficam inaptas assim. Está todo mundo estudando, está todo mundo seguindo a sua vida, mas parece que não aconteceu um primeiro turno e nem parece que vai acontecer um segundo turno. E aí não tem cobranças, né? A gente fala, a gente se cobra aqui, enquanto cidadãos, enquanto pessoas articuladas de resistência. Não vou dizer militância, detesto essa palavra. Militância vem de militar. Acho que as palavras têm que ser mudadas e pensadas. Mas o que eu quero deixar como uma forma de reflexão, que eu faço para mim também, é assim, como eu estou agindo? Eu estou na passividade para que o outro faça alguma coisa e tenha uma solução, ou eu estou conseguindo agir minimamente? Né? Eu escrevi uma carta para a ONU. Aqui do Brasil. Veio uma resposta quadradinha, bonitinha. Aí eu disse assim para a ONU, tomara que daqui a alguns anos vocês tenham outro entendimento de democracia e de... democracia, como é que eu falei? E justiça social. Tudo pá, tchum, tchum. Então, esse mundo todo, ele está muito dentro dos papeizinhos elaborados, certinho. As faculdades, as universidades não se manifestam. Enfim. Então, eu queria deixar isso para fomentar um pouquinho a nossa discussão. O que eu estou fazendo? Como eu me represento como cidadão nesse momento tão difícil, em todos os aspectos, né? Da nossa vida social, da nossa vida de saúde mental, enfim. E eu fico preocupada também que parece que a saúde mental tem que dar conta de tudo, quando não é assim. A sociedade é dividida em vários setores que cada um tem que ter a sua participação, né? É isso que eu queria falar por enquanto. Obrigada. Oi, Sueli, pode falar. Olá, boa tarde a todos, todas. Legal a Cássia ter falado, Cássia, porque ontem, aqui, eu sou de Macaé, sou terapeuta ocupacional, recentemente aposentada, mas a gente montou um coletivo, Ivone Lara, e ontem nós
fomos para a rua, né, numa praça principal aqui em Macaé. E me chamou muito a atenção que a gente comemora-se o Outubro Rosa, né? E ontem, dia 10, Dia Mundial da Saúde Mental, estava lá um arsenal de gente, uma Kombi fazendo palestras, né, sobre mamografia, enfim, super importante, mas tudo da prefeitura, né? E da saúde mental, nada. Estávamos lá, nós do coletivo, vendo onde que nós colocaríamos a caixa, que a gente fez uma dança, que a gente cantou, o Carlos falou, mais usuários falaram, mas enfim, né? Estou fazendo minha culpa também, né? O quanto também nós da saúde mental também não fomos, tá? Falar, reivindicar sobre essa questão, né? Já que o chamamento fala sobre prioridade global. E a gente, o tempo inteiro, ouve as pessoas da saúde falando, não, mas a gente está num momento muito difícil, a saúde mental é fundamental, né? Mas aí, nesse ponto, né, que a gente vê o quanto que, na verdade, também a saúde mental não é prioridade para a prefeitura, e também o quanto que a gente não está batalhando para estar tomando esse espaço, né? Mas foi muito importante a gente ter ido para a rua, sim. Foi muito bacana. É isso. É muito bom, né, saber da movimentação que tem acontecendo, porque realmente é muito difícil, no tempo que a gente está vivendo, a gente vê as manifestações, né? Eu mesma tenho medo de ir, né? Sempre estive em todas as manifestações possíveis, assim. Nesse momento eu tô amedrontada mesmo, né? Enfim, eu não devia estar, não é algo certo, não é algo democrático, mas a gente sente esse medo, né? Vânia, pode ligar o microfone, fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Eu não vou ligar minha câmera porque eu estou no celular e estou no 4G, então pode ser que caia. Boa tarde a todos, né, e a todes. Falar um pouco sobre essa questão da saúde mental e desse momento político, né, que no Acre especialmente. Na verdade, eu quero falar de uma situação bem específica que eu acho que representa muito o que está acontecendo no Acre. Semana passada, a coordenadora estadual de saúde mental me mandou uma mensagem perguntando se eu já havia defendido a tese. Sou professora na Universidade Federal do Acre e estou finalizando minha tese de doutorado, que é sobre a loucura, né, e o lugar social da loucura em Rio Branco, que é a capital do Acre. E aí, né, eu falei que ainda estava com defesa marcada, enfim. Ela falou assim, não, eu gostaria de que você me ajudasse em uma resposta. Nós estamos lá, o que acontece no Acre, né? Não houve uma mudança de governo. O governo se reelegeu, é um governo, né, que apoia o atual presidente, né, dessa mesma ala conservadora, e ele se reelegeu em primeiro turno agora, nas eleições, né, e já declarou, né, mais uma vez o apoio ao Bolsonaro, e como vocês sabem, aqui o norte quase todo, né, especialmente Acre, Rondônia, né, esse sujeito tem muitos votos. E aí ela falou, embora não tenha uma transição de governo, estão tendo algumas mudanças, né, nas secretarias. E entrou um rapaz que está, enfim, ela não me diz exatamente o cargo que ele ocupa, mas ele entrou nessa área de saúde mental, lá na coordenação dela, para que ela falasse para ele quais seriam as necessidades do Hospital Psiquiátrico de Rio Branco, porque ele teria interesse em implementar projetos de incentivo ao Hospital Psiquiátrico. E ele entra, né, agora para a estrutura da Secretaria Estadual de Saúde, como um consultor, enfim, como alguém que numa mudança, dessa mudança do governo, como tiveram algumas mudanças de cadeiras, essa pessoa entrou, esse rapaz que é formando, acho que faltam poucos meses para ele se formar em medicina. E ela disse que ficou muito chateada com a pergunta, ela não sabia como agir, como falar,
né? Ela falou assim, não é possível, eu estou trabalhando há 15 anos nisso aqui, ela é coordenadora, né, gestora de saúde mental, e alguém vir com essa ideia, a gente lutando por desiste, né, pensando em implementar a rede de atenção psicossocial, e alguém que entra como se tivesse caído realmente de paraquedas e nem ao menos perguntado do que se trata, como que está a saúde mental no estado, né, nenhum desenho. Ele simplesmente chega pedindo que ela dê um panorama do hospital psiquiátrico para que ele possa implementar projetos de melhorias para o hospital psiquiátrico, né, que existe em Rio Branco. Então, acho que esse é um pouco do cenário, não é um cenário novo para o Acre, porque isso acontece há muitos anos, né, o hospital psiquiátrico tem mais de 40 anos, a existência dele, né, eu acho que a minha pesquisa vai retratar um pouco disso, né, de como que se entrou nessa lógica manicomial, o Estado, como que ela está entrelaçada também com o contexto político, né, socioeconômico da região, enfim. Mas o que demonstra que nós continuamos, né, tendo que resistir de uma forma, às vezes, muito, eu acho que injusta, né, enquanto há pessoas pensando em implementar, em melhorar, em fazer projetos, né, de melhorias para um hospital psiquiátrico. O CAPS está sem psiquiatra, o CAPS está com pouquíssimos colaboradores, funcionários, né, teve mudança de gestão, assim, bem sucateado, o único CAPS que tem de atenção às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Nós não temos em todo o estado um CAPSI, não existe um CAPSI no estado do Acre, não existe, né? Então, assim, nós passamos por uma situação cada vez mais delicada, e como tanto a Cássia, como o professor Pedro, como o Sueli colocaram há pouco, né, eu acho que é uma questão mesmo que a gente precisa pensar, e a gente precisa se comprometer, né? Eu acho que o comprometimento não só com o nosso voto, mas muitas vezes falando disso, né? E às vezes eu falo disso para pessoas que não são da nossa área, pessoas simples que muitas vezes não estão entendendo exatamente o que está acontecendo, né? Mas conversando de uma maneira simples, o que eles esperam, o que eles querem num sistema de saúde, por exemplo, né? E vai ser travar essa batalha aí, né? Que não, a gente sabe que não é fácil, mas temos a esperança de algum tipo de mudança. Sabemos que também não vai ser, né, um passe de mágica, mas é um pouco da nossa realidade, né, no estado do Acre. É um pouco que eu acho que dá para pensarmos aí o quanto que é difícil sair dessa rota, né, do manicômio, das comunidades terapêuticas, e o quanto que esse governo implementa e valoriza, né, esses serviços, essa forma de pensar, inclusive, né, nesse pensar, quando se é pensado o cuidado em saúde mental. Acho que é isso. Qualquer coisa eu estou por aqui. Pode falar, Wander Carlos. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Wander Carlos, falo aqui de Criciúma, Santa Catarina, onde eu sou presidente da Associação dos Usuários, Familiares e Profissionais da Saúde Mental da cidade de Criciúma, né, Santa Catarina. E quero dizer que a nossa situação aqui, assim, em Criciúma e região, ela não é das mais fáceis também. Inclusive, agora, Criciúma, ela se situa no sul do estado de Santa Catarina, né? É a maior cidade aqui do sul do estado de Santa Catarina, onde hoje a gente conta com 4 CAPs, CAPs 2, CAPs 3, CAPs 2AD e CAPs IJ. 2 residências terapêuticas, né, e um consultório na rua. E o que está acontecendo aqui agora? Que eu fiquei sabendo por profissionais, né, do CAPS, que a Câmara de Vereadores ela enviou para os coordenadores dos CAPs um questionário com mais de 60 perguntas. E nessas 60 perguntas, o objetivo maior que eles querem é números, porcentagens,
usuários que receberam alta, aqueles que estão em processo de alta e tudo mais, né? Então, eles querem agora que realmente os CAPs de Criciúma deem números. Daí eu conversando com uma coordenadora de um CAPS, daí ela pegou e falou para mim, Wander Carlos, o que a gente vai ter que fazer para dar números para eles agora? Nós vamos ter que começar a dar alta para aqueles melhorzinhos, para aqueles que já estão em condições de andarem com as próprias pernas, porque simplesmente, senão, eles vão começar a bloquear verba, Quase que a nossa prefeitura aqui, ela ajuda bastante os CAPs, né? Mesmo com a escassa verba do governo federal, mas a nossa prefeitura, o prefeito, é bastante, assim, a favor da saúde mental de Criciúma. Mas só que a Câmara de Vereadores, ela tem uma ala muito evangélica também, muito evangélica, e eu já vi conversas também aonde querem reavivar, querem distribuir mais comunidades terapêuticas em Criciúma, em região, querem que simplesmente esse modelo manicomial, né? Manicomial, asilar, coisa que a gente sabe que não resolve e não dá certo para ninguém, né? O nosso governo estadual aqui, assim, vai ter agora segundo turno também, mas, infelizmente, o nosso governo, ele está para ganhar, é o governo do atual governo federal. Ele é bastante, assim, a favor do manicômio, bastante a favor de comunidades terapêuticas. Temos, assim, informações não, mas conversas, né? Conversas que a gente escuta e tal, que, por exemplo, a coordenação da saúde mental no estado de Santa Catarina vai ser trocada, para uma revigorarização dos CAPs no estado de Santa Catarina vai ser difícil também, por causa que atualmente, por exemplo, nós no CAPS 2AD aqui de Criciúma, quem está revitalizando ele é a prefeitura. A prefeitura está trocando o teto, está trocando a pintura, está ficando bastante bonito mesmo, coisa que o governo estadual e federal não nos ajudam, né? Agora, recentemente, antes das eleições, o nosso antigo governador, ele destinou uma verba de 9 milhões de reais para as comunidades terapêuticas e destinou 2 milhões de reais para saúde mental do estado de Santa Catarina. Então, quer dizer que é um desbarate, né? Uma coisa assim que a gente fica imaginando, pensando, né? Puxa vida, o que a gente vai fazer agora? Outra coisa também que está acontecendo em Santa Catarina, aconteceu, e eu tenho medo que volte a acontecer novamente, é a internação compulsória. A internação compulsória, os prefeitos, a comunidade manicomial, a comunidade, juntamente com a bancada evangélica, muitas vezes com apoio de vereadores, eles querem a internação asilar, em comunidades terapêuticas, chegar e não querem nem saber, vão chegando dentro de casa e vão pegando o pessoal juntamente com a polícia, e isso já aconteceu em Chapecó, aqui em Tubarão, que é uma cidade próxima, ia acontecer também, mas só que a saúde mental de lá se movimentou primeiro e não deixou acontecer. O nosso prefeito de Criciúma, por imposições e pessoas que estavam querendo tomar a mesma direção, o prefeito já estava querendo ir nessa direção, mas ainda bem que não foi, e prevaleceu o bom senso, né? Que maneira de tratamento asilar, isso daí não resolve para ninguém, né? Nós tínhamos um hospital psiquiátrico aqui em Criciúma, em 2017, depois de uma grande luta do pessoal, né?
ele foi fechado e hoje se transformou numa clínica para pequenas e média complexidade. Então, tenho certeza que esse hospital psiquiátrico dentro de Criciúma não reabre mais. Mas isso também não está a escape nas regiões fronteiriças aqui de Criciúma, né? Onde os prefeitos, juntamente com o governador, juntamente com esse atual presidente, aonde é que assim eles têm uma base de aliados muito forte, né? Em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, o PL tem uma base muito forte. Aqui nesses 3 estados ele vence, mas tomara que no restante do país não, né? Outra coisa também que os CAPs aqui de Criciúma estão sentindo muito é a falta de profissionais onde farmácia, farmacêutico, psicólogo, enfermeiro, técnico de enfermagem, pessoas assim que muitas vezes quando são designadas para vir para a nossa área da saúde mental, essas pessoas ela não tem qualificação nenhuma, né? Não tem capacitação nenhuma, chegam ali, aprendem ali, quando aprendem já está na hora de sair. Quando adquirem um vínculo com o usuário, com o familiar, já está na hora de sair, né? Tudo isso atrapalha muito o desenvolvimento, a ressocialização do usuário, do familiar. E olha, o que está abastecendo nós aqui assim, em Criciúma, em toda a região, é a nossa universidade. Que a nossa universidade, os residentes fazem suas residências nos CAPs, né, nas residências terapêuticas e tudo mais. Eles, assim, que dão um suporte muito grande, eles que revitalizam os CAPs, eles que dão um gás diferente, e é muito bom mesmo, por causa que, se não fosse a nossa universidade aqui assim, a defasagem ia ser muito grande mesmo. E outra coisa interessante também, que a maioria dos residentes da saúde mental aqui de Criciúma, que trabalham nos 4 CAPs aqui de Criciúma, eles são de cidades circunvizinhas a Criciúma. E toda essa experiência, todo esse aprendizado que eles estão tendo aqui em Criciúma, eles estão levando para os seus municípios. E olha, que está sendo um trabalho muito bonito, muito dignificante, por causa que, de vez em quando, eles surgem assim com várias dúvidas assim que eles querem implantar nos seus municípios também, né? Os municípios é que assim é uma média de 15 a 40 mil habitantes e muitos deles não têm nem CAPS 1, então, e alguns municípios têm o CAPS 1, mas não tem um suporte, né? Não tem um profissional capacitado para prestar esse auxílio, né? Então, quero dizer que, realmente, aqui em Criciúma, Santa Catarina, os CAPs de Santa Catarina estão todos apreensivos, né? Todos eles, assim, apreensivos, né? Apreensivos para ver o que é que vai acontecer, né? O que é que vai acontecer, por causa que, como já foi dito, que o Lula ele tem um programa de saúde mental e tomara que ele ganhe e tomara que ele coloque em ação, né? É isso daí. Estou por aqui também, por enquanto, obrigado. Pode falar, Carlos Henrique. Boa tarde a todos aí, todas, todos. Então, a Sueli ontem, ela estava falando aí de ontem, né, do nosso movimento. Sueli, assim, foi muito chato, mas ele deu resultado. Por incrível que pareça, ele deu resultado. O Conselho hoje já mandou a comissão fazer uma fiscalização no CAPES para saber o que está acontecendo, por que eu estava reclamando. Então, assim, para a gente,
para a gente é muito. Claro que é angustiante o que está acontecendo, mas, assim, particularmente, eu fico feliz. É angustiante, mas eu fico feliz, porque o nosso trabalho, ele, nós somos taxados como chatos, mas nós somos chatos mesmo de propósito. Porque hoje eu estive no pronto-socorro psiquiátrico e o coordenador ele estava simplesmente enviando um usuário para a comunidade terapêutica. E eu falei com ele, cara, como é que é isso aí? Ele falou, não, porque a comunidade terapêutica faz parte da NASP também. Eu falei, não, porque a partir do momento que ela passa a receber verba da, da cidadania e deixa de receber o dinheiro do Ministério da Saúde, ela não faz parte mais da saúde. Ela tem que fazer parte da cidadania, o Ministério da Cidadania. Então, vocês não têm que ter... tanto é que na conferência, nós deixamos bem claro lá, tudo que tivesse alguma coisa referente à comunidade terapêutica, nós não aprovaríamos. E não aconteceu isso. E assim, hoje, por incrível que pareça, eu tenho quase 60 anos e nunca tinha visto isso nem na época de ditadura, quando era Arena e MDB. Você fazia uma campanha, não tinha briga, não tinha pancada, não tinha... E pronto. E assim, agora eu uso a camisa vermelha, as pessoas ficam me olhando de lado quando ele está de verde e amarelo, com a blusa de Bolsonaro, verde e amarelo com a camisa da Federal, verde e amarelo e todo bonito, como se fosse a bandeira do Brasil. Verde e amarelo é a bandeira do Brasil, não é a bandeira dele, não. A bandeira verde e amarela, azul e branca é bandeira brasileira. Bandeira de partido é vermelha, é amarela, branca, é isso. A nossa bandeira né? É isso, é simplesmente assim, eu estou vendo o Vander Carlos lá, falando lá de Criciúma, que eu sei que a gente participa lá junto no Manula, em que essa reclamação que ele está fazendo aí, para mim já não é novidade. Mas, assim, nós não podemos desistir, porque nós não temos ninguém para colocar no lugar da gente. Então, por isso, nós não temos que desistir, cara, o Wander. Assim, a Cássia, ela está com medo. Sim, tem que ter uma. Né? Mas, assim, nós não podemos desistir. Parece brincadeira, mas assim, na minha época de MDB, era MDB e Arena. Depois que veio PDS, aí veio PFL, veio não sei o quê, veio a opção, e agora estou querendo voltar tudo de novo. Mas assim, nós teremos um encontro no dia 13, aqui em Macaé, no Cid Petro, em prol do Lula. Então, assim, nós vamos colocar a bandeira e vamos sair para a rua, nós vamos sair para a rua de vermelho. A nossa política é política, política partidária é uma coisa, e política que os outros acham que eu não posso fazer política no trabalho é outra. Eu só vou andar de vermelho a partir de agora. Então, assim, faltam 15 dias para a eleição. Um pouquinho mais de 15 dias, 18, 20 dias. É agora ou nunca. A gente tem que virar esse jogo. A gente sabe, nós sabemos aqui, nós temos o plano de governo do Lula para a saúde mental. Não sei se foi o doutor Pedro, se foi o professor Eduardo que botou,
mas um dos dois colocaram o plano de governo para a saúde mental do governo Lula. Então, quer dizer, vamos comparar um no outro aí com o outro, porque o outro, o que ele fez para a gente? O que ele fez para a universidade? O que ele fez para o SUS? O que ele fez para a saúde? Ele não fez nada. Ele não fez nada, ele acabou com o Brasil. Em 4 anos, ele acabou com o Brasil. Eu não estou nem falando nos 50 imóveis, 51 imóveis que ele comprou com dinheiro vivo. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que ele acabou com a dignidade do povo. Ele acabou com a dignidade do povo. O povo ele está entristecido. O povo hoje está adoecido. É por isso que nós não podemos, hoje nós não podemos abandonar. Não podemos. Sei que daqui a pouco vai começar a aparecer outros com vontade, mas hoje nós não podemos abandonar. É por isso que nós temos que lutar. Agora temos que lutar. Porque se nós perdermos o governo, vai ser 4 anos de sofrimento pesado, tá? Assim, muito obrigado aí e desculpe o desabafo. Bom, pessoal, a palavra está aberta. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vai lá, Sueli. Hoje, eu não sei se vocês receberam uma orientação para a gente colocar no status do WhatsApp a foto do Lula, ou o nome do Lula, ou 13, não sei se vocês estão sabendo disso, né? Porque como o WhatsApp é muito, muito acessado, então tem essa orientação para a gente colocar uma foto, o número 13, enfim. É só isso, só para estar orientando também, passando essa informação. Pode falar, Cátia. Acho que foi a Sueli que falou, ou o Vander Carlos, enfim. Foi Vander Carlos, sobre a questão que agora tem esse imediatismo, né? Até falou de dar alta dos CAPs. Isso é um ponto. Eu entendo assim, os CAPs detiveram essas pessoas para um tratamento prolongado demais, né? Tem CAPs que têm aparência de capsicômio. Eu, nas minhas andanças na saúde mental, eu testemunhei isso várias vezes. E uma coisa também, por exemplo, o cara chegou, não sabe, né? O cara tá lá bonitinho, teve uma indicação para chegar a esse cargo. Diz para o cara como é a saúde mental que a gente acredita. A gente não tem que ficar impactado com o que o cara não sabe. A gente tem que desimpactar e dar uma condição para esse cara. Eu acho que a gente tem que colar muito com essa galera. É difícil, é árduo, é. Vou dar só um exemplo. Hoje, no ônibus que eu estava voltando para casa, uma senhora do meu lado começou, porque eu rio, cracudo, não sei o quê, bababá. Aí eu comecei a falar com ela, delicadamente, de como eu recebia a galera do crack lá na enfermaria, ali no NISE, de curta permanência. Ela desviou a conversa. Sabe por quê? Porque não interessa saber o que já está tão trabalhado. Então, assim, o cracudo é o cracudo, ele tem que morrer, a polícia tem que bater, etc. e tal. Ela parou abruptamente a conversa e pegou no celular. Eu percebi que ela não queria conversar mais. Mas eu disse como era a intervenção que eu estava do lado dela, fazia na enfermaria de curta permanência, quando a galera chegava malzona. Então, assim, eu penso que esse momento é o momento de colar bonito, né? Colar bonito, falar delicadamente o que é saúde mental, como a gente atua, dar informação para essa pessoa.
Porque se for contra, não vai ter uma produção. E os CAPs também, eles falam muito em ir para o território e coisa e tal, mas os CAPs estão entupidos de frequentadores. O CAPs da UERJ está fechado, porque não pode trazer mais ninguém. Outro dia tinha uma pessoa na UERJ, eu fui lá fazer um curso, uma pessoa que não estava numa crise, ela estava desorganizada, ela começou a tirar a roupa, e aí eu já fiquei preocupada e saí para a rua. Aí eu pedi o guardinha, falei, o senhor, vou fazer contato aqui com alguém do CAPS e da UERJ, pode dizer... Enfim, fiz uma articulada que eu acho que não adiantou nada. Acho que alguém também me disse, Anne, que o CAPS está fechado, né? Enfim. Então, assim, essa superpopulação do CAPS, será que precisa ficar no CAPS mesmo? Ou é um processo de tadinho de nós mesmos, né? Muito característico do brasileiro, tadinho disso, tadinho daquilo. Acho que a gente precisa repensar. Eu venho falando isso já há algum tempo que eu estou aqui, né, Pedro, e todo mundo, nessa nova saúde mental. Repensar esse enchimento de CAPs, sabe? Se a galera dá conta ali, ela dá conta para estar na vida e para atuar na vida. É isso. Pessoal, eu me inscrevi aqui para falar o seguinte, sobre essa questão que a Cássia falou. Tem muitas, digamos assim, a gente tem o CAPS é uma estrutura que mudou a saúde mental no Brasil completamente, né? Ela construiu a possibilidade do atendimento ser feito fora do modelo manicomial. Quando chega lá esse jovem médico lá no Acre, indicado lá pela gestão e sem ter passado pela saúde pública, eu acho que a Vânia vai ter muita dificuldade de conversar com ele, mas deve tentar. Porque, na verdade, como ele não passou pela experiência de construção do tratamento na comunidade, no território, ele vai ficar com um modelo, sim, de investir no hospital psiquiátrico. O trabalho da Vânia é justamente o trabalho sobre a percepção da loucura lá na cidade de Rio Branco e a importância que teve um único hospital psiquiátrico lá para construir, forjar o imaginário sobre a loucura. Né? A loucura é aquela coisa que fica lá dentro do hospital psiquiátrico. Então, essa pessoa, mesmo jovem, ela foi formada com essa concepção, que é uma concepção pré-reforma psiquiátrica, né, Vânia? E a dificuldade, obviamente, será muito grande. E em relação ao CAPS também, eu acho super importante a gente considerar, viu, Cássia, que esses desafios que o CAPS construiu são desafios fundamentais e importantes. Eu jamais, por exemplo, usaria a expressão capscômio, é uma coisa antiga que tem, jamais usaria. Jamais, jamais. Talvez seja a única coisa que me faz um pouquinho de... arrepia um pouco a minha pele ouvir essa expressão, porque é de uma injustiça brutal, embora ela seja muito usada, e eu sei que ela é muito usada. Porque, na verdade, por pior que seja o CAPS, ele está fazendo um esforço gigantesco, junto com os usuários e familiares, para poder fazer um acolhimento de situações extremamente graves. E esse acolhimento feito em uma situação de precariedade que a gente sabe que tem 6 anos, entendeu? E, por outro lado, também, se você fala capscômio, eu sei que se fala, tá, Cássia? Não é você que inventou essa expressão. Essa expressão é falada aí por uma certa crítica ao modo de atenção comunitário, ao atendimento psicossocial comunitário, que fica um pouco com essa ideia de que os CAPs estão mantendo muitos pacientes, quando a gente sabe, quem está dentro do CAPS, e várias pessoas aqui estão dentro do CAPS, sabe que muitas vezes é a própria precariedade da articulação intersetorial, a precariedade também das formas de produção de protagonismo que fazem com que o espaço do CAPS se torne um espaço tão decisivo para os pacientes, entendeu? Então, tudo bem, vamos mudar.
vamos mudar a intersetorialidade também, vamos construir outras formas e não... E aí, e não achar que, por exemplo, os CAPs é que estão... Eu acho, por exemplo, que CAPs não tem que dar alta para o paciente. A palavra alta se refere a uma outra compreensão da clínica. O CAPs tem que agenciar a saída do paciente para novas formas de protagonismo, de autonomia e de produção de subjetividade, entendeu? Que não é propriamente ter alta, porque alta é um modelo clínico muito convencional, porque a pessoa vai conviver com seus problemas e suas dificuldades ao longo da vida, né? Fecha parênteses, tá, Cássio? É só para dizer que esse debate é um debate super importante no campo da saúde mental e ele é o nosso debate mesmo do campo da saúde mental. Mas eu não me inscrevi para isso, não. Mas eu fui suscitado a falar porque você fez comentários super interessantes sobre a questão dos CAPs. E aí eu achei que quis colocar algumas observações sobre isso. O que eu me inscrevi foi para falar o seguinte. Ontem à noite eu fui numa reunião de organização de saúde Lula, justamente para reverter a situação daqui do estado do Rio. Do mesmo modo que a Vânia falou lá do Acre, é inacreditável o Acre ser hoje dominado por uma extrema-direita, porque a própria história do Acre é uma história também de resistência e durante muito tempo o Acre foi um estado extremamente progressista, com políticas extremamente progressistas, não é, Vânia? A gente até já conversou sobre isso. E o Vander Carlos fala de Santa Catarina, que é o estado onde tem a maior presença proporcionalmente, né, do apoio à extrema-direita. Eu estou falando de extrema-direita porque é extrema-direita mesmo. Né? Quem fala em usar armas, fala que... Não é isso? Quem defende, na verdade, por exemplo, uma visão preconceituosa sobre o Nordeste, sobre as mulheres, sobre pessoas com transtornos mentais, uma visão racista, tudo isso somado é uma posição de extrema-direita. Então, a gente não sabia também que o nosso país estava tão tomado pela extrema-direita como descobrimos agora com esses 4 anos desse governo de extrema-direita, né? Que, de fato, elegeu pessoas inacreditavelmente conservadoras, né? Que a gente imaginava jamais seriam pessoas eleitas e tal. Então, fechando esse parênteses, eu fui nessa reunião de organização e uma das formas de organização que nós do campo da saúde estamos pensando através dos serviços de saúde, as pessoas que trabalham ou são usuários ou são familiares dos serviços de saúde fazerem um trabalho de convencimento, de diálogo, de divulgação da importância de eleger a chapa Lula-Alckmin para poder defender a saúde mental e defender o serviço de saúde mental. Então, aqui no estado do Rio, a gente tem 188 serviços do tipo CAPS. Eu acho que a gente deveria pensar desses serviços serem, no mínimo, um ponto de resistência a essa avalanche aí da extrema-direita aqui no Rio. O Rio também viu Vânia do Acre e Vander Carlos de Santa Catarina. No Rio também a extrema-direita ganhou, embora não da forma como ganhou aí no Acre, Rondônia e Santa Catarina, e Paraná e Rio Grande do Sul. Mas também ganhou aqui não foi com uma diferença tão grande, mas ganhou. E a importância agora aqui é tentar reverter esse avanço aqui da extrema-direita aqui no Rio. Né? Amanhã, por exemplo, o Lula, ele próprio, vai fazer uma passeata, uma caminhada no Morro do Alemão. E eu até coloquei aí no chat. No Morro do Alemão existe o CAPS João Ferreira, CAPS AD3, CAPS 3, não é AD, CAPS 3 João Ferreira. Como existe uma clínica da família também extremamente importante, e existe
uma UPA colocados lá mais ou menos ligados ao SUS lá daquela região, né? O que eu sei que ontem, nessa reunião, vi as pessoas combinando, é que o pessoal do Capson Ferreira, da clínica Zilda Arnes, né? Porque a Zilda Arnes, me parece que é do alemão, né? E da UPA vão também se juntar a essa passeata, entendeu? Então, o que eu estou pensando é assim, a gente que é do campo da saúde, do mesmo modo que o Carlos Henrique e o Eli fizeram essa manifestação lá sobre esse novo coletivo que vocês estão organizando, acho super importante que o povo da saúde possa entrar nessa militância, nessa luta pelo segundo turno, como pessoas que defendem uma política que só é defendida pelo candidato Lula e que tem sido destruída pelo outro candidato, entendeu? Então, tem que tomar mesmo uma posição, tomar lado, e os nossos serviços de saúde mental eles podem ser pontos de mobilização, não é? Pontos de mobilização dentro da dificuldade. O Carlos Henrique mesmo já falou. Aqui em Macaé é muito difícil fazer propaganda para o Lula, porque aqui é todo mundo ligado aí à direita, à extrema-direita. Pois mas ele falou, mas a partir de agora eu vou andar só de camisa vermelha. Entendeu? É isso, porque eu acho que você tem que, não é isso, fazer essa política de colocar o adesivo, sair. Obviamente que não vai entrar em provocações, nem nada disso. O nosso modo de fazer política é um modo de fazer política pelo convencimento, não é isso? Não é pela provocação, não é pela hostilidade, mas eu acho que a gente tem que sair às ruas mesmo. É isso, eu me inscrevi para isso, acabei falando muito, mas era esse o recado que eu queria dar. Nós temos 188 CAPs aqui no nosso estado. A gente pode fazer desses 188 CAPs 188 pontos de divulgação da campanha e da proposta Lula presidente. Então, enquanto Pedro estava falando e as outras pessoas, eu fui lá no Google para precisar o número de comunidades terapêuticas. Bom, pelo menos estava lá, 1.800, sendo que 300 têm a parceria com o governo, tem uma unidade tributária de contribuição à Seguridade Social. Então, assim, 1.800 é um número. Pedro falou agora 188 aqui no estado, né, Pedro? Você nominou 188, né? Pois é. Então, assim, é muita coisa. E 300 com essa parceria com o governo, quando tem toda essa questão do desmonte, que a gente já sabe. Mas eu fico pensando que esses números assim, são importantes serem levados e debatidos também, porque, de repente, a população, e a gente quando fazia... A gente tem um barulho aqui de polícia, não sei o que houve, bombeiro, enfim, e atrapalha. A gente procurava, lá no Rubens Correia, a gente procurava ir para a praça fazer assembleia, as manifestações, para que o povo também pudesse participar. E é impressionante como esse povo ali, que está ali levando o netinho para brincar na praça, o senhorzinho, como eles são politizados. Mas eles estão acomodadozinhos, televisão acomoda, enfim, todo um sistema que captura. E essa parte... Eu conheço vocês ali do CAPS, conheço todo mundo, enfim. E é muito bacana você ter esse retorno dessas pessoas que estão ali e que, se você olhar assim, será que faz alguma coisa? Não, uma potência que basta você ir lá dar um toquezinho para se manifestar, né? Então, eu acho que é importante a gente falar de números. E, principalmente, agora, né, Pedro, nesse momento, todo mundo poder levar essa mensagem para o CAPES para que isso seja conversado nas assembleias, que tenham assembleias semanais até o dia 30, falando de política. Boa ideia, porque a Juliana colocou aqui como fazer isso num município em que o governo do município, a prefeitura, apoia a extrema-direita. Eu acho que tem que fazer como forma de resistência e com a forma que é possível, não é isso?
com a forma que é possível, mas acho que, por exemplo, reuniões, assembleias, reuniões, grupos, pequenos grupos também de WhatsApp, ou pequenas, eu estou falando pequenas porque é difícil mesmo, atividades em frente ao serviço, entendeu? Em defesa da saúde mental, fazendo isso em frente ao serviço, vão mobilizando. É claro que está difícil fazer esse tipo de atividade, porque, diferentemente o Carlos Henrique falou isso, foi o Carlos Henrique que falou, diferentemente de momentos anteriores, a gente não vivia a disputa eleitoral como uma guerra, não é verdade? Não era uma guerra, isso não é uma guerra. A disputa eleitoral faz parte da democracia, apesar de ser acirrada e tal, mas nesse momento está sendo uma coisa mesmo de muita intimidação, né? Porque, obviamente, intimidação, não só intimidação, né, gente? Compra de voto, coisas também desse tipo, né? E uma interferência muito indevida e imprópria de organizações religiosas na política, fazendo também uma forma de intimidação, não é isso? Tudo isso, e mais as fake news, né? Que eu não transito muito nesse mundo virtual, mas as fake news também, em 2018, foram decisivas. E esse ano continuam sendo importantes, né? Essas coisas divulgadas pela internet, não é isso? Que são absurdas, né? São completamente absurdas. E quando eu digo fake news, é mentira mesmo. Eu não estou falando de fatos negativos sobre um candidato, porque isso pode ser divulgado. Eu estou falando de fatos inventados, né? Fatos mentirosos, situações que aqui não são fatos, que são mentiras relacionadas à questão de candidatos, né? Como é muito utilizado pela extrema-direita no mundo inteiro, não é só aqui, não foi a nossa extrema-direita que inventou essa, não, mas a nossa extrema-direita, nesse momento, eu queria dizer para vocês que, pelo que eu percebo, observando assim meio que o cenário de debate de imprensa internacionalmente, hoje o Brasil é o país que mais assusta a democracia mundial. É o país que dá mais medo que a democracia. É o país, e por incrível que pareça, eu tenho amigos que saíram do Brasil por causa desse governo que começou em 2018. Mas com quem eu tenho contato, eles vêm ao Brasil de vez em quando, etc. E a gente vê também por notícias de jornais e tal. O Brasil é visto como um país que produz, além de medo, produz repulsa, entendeu? Por conta dessas posições do momento atual que o país está vivendo, né? Vocês vejam como os países europeus e outros países do mundo vêm acompanhando a eleição brasileira para saber, porque disso vai depender muita coisa no mundo. Não é isso? Por exemplo, a própria manutenção do equilíbrio ecológico no mundo vai depender um pouco dessa. Você sabe que eu vi nesse fim de semana? Eu até recomendo para vocês. Eu vi a maravilhosa, como a Cássia gosta de dizer, maravilhosa, a exposição Amazônia, do Sebastião Salgado, que está ali naquele Museu do Futuro, ali da Praça Mauá, né? Museu do Amanhã. Museu do Amanhã. Aquele que o pessoal chama de barata branca. É o Museu do Amanhã. É uma coisa absolutamente maravilhosa. O amanhã pode ser o futuro, né, Pedro? Maravilhosa. Aquilo tudo fica mostrando o seguinte: aquilo tudo pode ser destruído. Os índios ali, inclusive, algumas tribos indígenas que eram já dadas como extintas, que foram se recuperando e tal, que foram se sobrevivendo, e que o Sebastião Salgado, que ele viveu, né? Ele visitou, ficou por lá e tal.
É muito interessante. As fotos que ele faz dos índios, ele faz fotos da floresta, da chuva, do céu, das nuvens e tal, e dos índios. Fora que tem retratos. Tem uma seção da exposição que chama Retratos, que é uma coisa absolutamente maravilhosa. É como se fosse um museu, aquele museu inglês que chama Museu da a Galeria Nacional de Retratos, que é um dos museus mais interessantes que tem. São retratos de população indígena. Pô, o governo que aí está falou assim, não vou oficializar 1 centímetro de terra indígena, não vou fazer 1 centímetro de reserva indígena. Então, o mundo inteiro sabe que esse bioma da Amazônia está absolutamente ameaçado de destruição. Porque o que ele quer fazer lá? Ele quer colocar lá a pecuária, mineração, que ele já liberou a mineração, desmatamento criminoso, não é? E também estender a fronteira do agronegócio para dentro da floresta amazônica. Isso é o projeto de governo desse governo que está aí. Não é a gente não está fazendo isso, não é fake news, tá certo? Isso é o projeto de governo, de destruir a Amazonas. Então, se vocês dizem que tem um projeto de destruir a Amazonas, sim, é verdade, tem um projeto de destruir a Amazonas. Isso é um momento muito difícil para o nosso país, que a gente. Por isso que fica todo mundo muito tenso, né, nesse momento do segundo turno, né? Oi, Cássia, pode falar. Enquanto a gente consegue, né, vislumbrar assim, essa exposição como uma denúncia através do maravilhoso Sebastião Salgado, teve algum tempo atrás, você podia encomendar um cartãozinho no Banco do Brasil com uma fotografia do Sebastião Salgado para contribuir para a fundação dele. Eu tenho esse cartãozinho até hoje, eu contribuí com muito carinho. Enquanto a gente faz isso, tem pessoas, a grande maioria da população, Pedro, e aí que é essa coisa que fica mal vista aos olhos das pessoas, né, fora do Brasil, está passando ali na exposição sem ver, sem enxergar, apenas como um lazer de final de semana, que foi, sabe, essa coisa empobrecida que ficou a nossa população, que foi uma construção, isso vem sendo construído há muito tempo, não é assim, nem com o narizinho da feiticeira, não é, isso é uma construção, e que passam por essas obras, e isso que essa senhora fez comigo no ônibus hoje, eu falei assim, meu Deus, ela cortou o papo, quando eu estava dando uma explicação mais detalhada, porque essa palavra também, né, como a outra que eu usei, é o cracudo. Cracudo é uma entidade, mas não é um ser humano, né? É o cracudo. Então, eu acho que tem tanta confusão que às vezes eu fico cansada de pensar. Depois que acaba assim, um trabalho de frente à mira, eu deito e fico olhando para o teto, que é para chegar em algum lugar, porque tá brabo, né? Tá brabo. Aí na quinta-feira eu vou para o campinho, renovo as energias. Enfim, é isso. Eu acho que a gente está falando aí dos desafios nos estados e com a eleição que está vindo. E a roda hoje, sem mesmo muitos pré-inscritos, quer dizer, sem pré-inscritos, a gente conseguiu aí colocar bastante coisa em pauta, né? E talvez a gente precise fortalecer isso que o Pedro disse, né? 188 pontos, pelo menos aqui no estado do Rio, que são aí para que a gente possa defender a atenção psicossocial e defender a candidatura Lula-Alckmin. O Abimael ainda está inscrito, mas a gente está caminhando para o final do horário. Abimael. Não só para reforçar o que o Carlos Henrique disse, né? É como alguns anos atrás, e aí eu lembrei da minha adolescência, né, dos meus pais. O meu pai era direita e minha mãe de esquerda, claro, né? E viviam amistosamente. A coisa era acirrada, mas
no dia das eleições, mas depois eles voltavam os amores, tiveram mais filhos e tudo mais. Então, assim, como a gente pode conviver com as diferenças? Entendeu? O meu pai era mais elitizado, né? Minha mãe não, é mais do meu tipo, né? Aliás, eu puxei totalmente para ela, né? Não à toa de esquerda, vermelho, né? Transgressor e tudo mais. E aí eu estou lembrando também aqui, e assim, até para passar para vocês, né, quando falou da situação de... Porque a gente não pode dizer para os pacientes em quem votar, né? Eu acho que isso é uma coisa ética, institucional, mas eu criei umas estratégias, por exemplo, aqueles que são de esquerda, que são lulistas, eu combino com eles, conversem com seus colegas, façam, às vezes, nos grupos que a gente faz, e aí eu falo assim, olha só, fulano está precisando de uma conversa. Então, de forma estratégica, eles sabem, claro, o que eu sou, né, a minha escolha, né, eles sabem disso, não precisa dizer para eles, nem ninguém na instituição, mas assim, essa foi as estratégias que eu arrumei. Aqueles que são mais falantes e que são mais militantes, né, que costumam me acompanhar nas militâncias, seja no 18 de maio, seja em outras militâncias, eu falei assim, tentem conversar, eu nem uso o termo faça a cabeça, tentem conversar com seus colegas que vai votar no inominável. É isso que eu queria dizer, assim, de uma forma estratégica, entendeu? É isso. E dizer que foi muito maneiro hoje, foi muito legal. Eu cheguei já um pouco atrasado, mas ouvi suficiente para poder reforçar as minhas energias e dizer que a gente está desanimado e estando numa roda dessa, a gente cria fôlego, a gente cria, né, forças e energias positivas. É isso, um beijo para vocês. Oi, Cássio, você quer falar da música? A Jéssica também que sugeriu também, Isso, né? Talvez ela queira foi falar. Jéssica Tayane, então eu queria que ela desse uma palavrinha, tá, Jéssica? A Jéssica está dizendo que está muito barulhenta onde ela está. Não consigo Bom, abrir a música o também tem uma poesia, uma letra que transmite, né, Cássia? Sim, sim. Então, né, essas pessoas que estão falando agora, né? Porque eu trago muitas pessoas de um tempo que foi o meu tempo também, enfim, nisso tudo. E aí, esse cara, né, o Emicida, teve um documentário dele maravilhoso, o cara é de uma potência incrível. Então, a música foi sugerida pela Jéssica Tayane, do Emicida, e a gente vai ouvir também para dar uma sustância, né, na subjetividade disso tudo, tá? Vamos lá. Agora só viaja na sensação que a música traz, sabe, mano? A música é tipo um superpoder, mano. Olha o que ela faz. Todo mundo se transforma em um. E a partir de agora, nós é isso. Uma família. Pensa que não é um show. Você trombou seu camarada Emicida na calçada. Tá sentado, contando como é que anda a vida. Saca? É só isso, mano. E a música faz isso. E tudo que tem o poder de fazer isso aqui é o que a gente chama de Deus. A música é a manifestação divina mais forte nas nossas vidas. Com o cheiro doce da ruda, penso em Buda calmo. Tenso busco ajuda, às vezes me vem um salmo. Tira a visão que luda, é tipo um oftalmo. Eu que vejo além do palmo, por mim, tô alma. Se for pra crer no terreno, só no que nós tá vendo mesmo. Resumo do plano é baixo, pequeno, mundano, surge inferno, veneno.
frio, inverno sereno, repressão, regressão, a luxo de calma, vida escalda, dentro leão, mas parando a atenção. E aí, nações em declive na mão desse barrabás, onde um milagre jaz, só prova a urgência de livros perante o estrago que o sábio faz, imersos em dívidas avidais, sem noção do que são dádivas. Do tempo onde a única que ainda corre livre aqui são nossas lágrimas. Eu voltei pra matar tipo infarto, depois fazer renascer estilo um pato. Eu me refaço farto de descarto, de pé no chão, homem comum. Se a benção vem, eu me reparto, invado a cela, salo o quarto. Odeio o globo, onde eu tô certo de que todo mundo é um Lisboa. Que nós tem tudo, tudo, tudo que nós tem é tudo, tudo, Lisboa. Que nós tem é nós, tudo, tudo, tudo que nós tem é tudo, tudo, tudo que nós tem é nós, tudo, tudo. Calhe o cansaço, refaça o laço, ofereça um abraço quente. A música é só uma semente, o sorriso é a única língua que todos entendem. Calhe o cansaço, refaça o laço, ofereça um abraço quente. A música é só uma semente, aí, o sorriso é a única língua que todos entendem. Lisboa, a ideia é a seguinte, tipo um girassol, meu olho busca o sol, mano, crê que o ódio é solução. Essa é só barco a deriva sem farol, nem sinal de aurora boreal. Minha voz corta a noite igual um roxinol, no foco de pôr amor no hall. DJ! Todo tambor vem de lá, se o coração é o Senhor. Tudo é África, pois em prática, essa prática, matemática falou. Ei! Eu também não sou. Ei! Vocês estão de quem tá por vir, eu vou. Ei! Tá com as meninas, dando geme no amor. Ei! Meio lírico, meio onírico, meio quírico, meu espírito, é meu tiro de tua. Quer mil voltar a descarga de tanta luta, a daga que rasga com força bruta. Deus, porque a vida é tão amarga. Na terra que é a casa da cana de açúcar, e essa sobrecarga frustra o gueto. E paga e assusta ser suspeito. Recarga que puxa que igual Jesus. No caminho da luz todo mundo é preto, ave, pois. Se embora que o tempo é rei, vive agora, não há depois. Ser templo da paz como um cais que vigora nos maus lençóis. É um 2 com 2, conte com playboy, como monges dois, conte como sóis, do fonte sem boi, conte como nós. Ei, pra rua 2! Ei, ei, ei. A ideia que precisa ficar é essa aqui. Vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho pra viver? Eu não sei, eu não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar 1 milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão, banal, sem razão? Seria, sim, seria se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo, o vínculo de todas as cores. Dizem que o amor é amarelo, é certo na incerteza, socorro no meio da correnteza. Tão simples como um grão de areia, confunde os poderosos a cada momento. Amor é decisão e atitude, muito mais que sentimento. Alento, fogueira, amanhecer. O amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser. É espiritual, tão carnal quanto angelical. Não tá no dogma ou preso numa religião. É tão antigo quanto a eternidade. Amor é espiritualidade. Latente, potente, preto, poesia. Um ombro na noite quieta, um colo pra começar o dia. Filho, abrace sua mãe. Pai, perdoe seu filho. Paz é reparação, fruto de paz. Paz não se constrói com tiro, mas eu miro de frente a minha fragilidade. Eu não tenho amor e a proteção. Queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação, mas eu vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho pra viver? Eu não sei, eu não posso saber, mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida. Farei um altar pra comunhão, nele eu serei um com o mundo até ver o Ubuntu
da emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido ela. O amor é o segredo de tudo, e eu pinto tudo em amarelo. Boa noite, Lisboa! Tudo que nós tem é nós, viu? Sempre. Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. Sempre. Sempre, sempre. Sempre juntos. Juntos sempre. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo pra vocês.